Neste vídeo você vai conhecer os 7 maiores artilheiros da história do Brasileirão. E bora lá! Sétimo lugar, Washington Coração Valente. Poucos jogadores na história do futebol brasileiro representaram tão bem a palavra superação quanto Washington. Washington Estecanela Cerqueira, o eterno coração valente. Imagine um atacante alto, forte e imponente na área, que no auge da carreira descobre um problema cardíaco grave. Para muitos seria o fim da linha, mas para o Washington foi o começo de uma das histórias mais emocionantes do Brasileirão. Diagnosticado com uma doença no coração em 2013, ele chegou a ser afastado do futebol. Médicos o aconselharam a parar, mas a paixão dele pelo jogo era maior do que qualquer diagnóstico. Com disciplina, acompanhamento de um médico rigoroso e uma força mental impressionante, ele voltou aos gramados e fez história. Pelo Atlético Paranaense, formou uma das duplas de ataque mais temidas do futebol, ao lado de Dagoberto. Em 2004, marcou 34 gols em uma única temporada, levando o Furacão ao vice-campeonato brasileiro. Foi nesse momento que nasceu o apelido que o acompanharia para sempre, Coração Valente. Mais tarde, no Fluminense, o Washington se tornou símbolo de entrega, garra e gols decisivos. Participou da campanha épica da Libertadores de 2008, marcando gols importantes e emocionando o país com sua história de superação. Ao todo, foram 105 gols em Brasileirão, número que o coloca entre os maiores artilheiros de todos os tempos da competição. Mas o legado de Washington vai muito além dos números. Ele mostrou que vencer não é apenas erguer troféus, mas enfrentar seus próprios limites. Sexto, Túlio Maravilha. Se existe um jogador que transformou o gol em espetáculo, esse jogador é Túlio. Carismático, provocador e o dono de um faro de gol raro, Túlio foi mais do que um artilheiro. Ele foi um personagem do futebol brasileiro. Com seu jeito irreverente e frases inesquecíveis como "gol é igual mulher bonita, tem que aproveitar enquanto dá", Túlio conquistou torcidas e irritou adversários, mas por trás do humor e da confiança exagerada havia um atleta obcecado por resultados. Alguém que tratava o ato de marcar gols como uma missão diária. Nascido em Goiânia, começou a carreira no Goiás, mas foi no Botafogo que seu nome entrou para a história. Em 95, liderou o título na conquista do Brasileirão, sendo o artilheiro da competição com 23 gols. A cada jogo, uma comemoração diferente, às vezes debochada, às vezes poética, mas sempre com a marca de quem sabia entreter. Túlio também ficou conhecido por sua busca incessante pelos 1.000 gols, um feito que transformou em meta pessoal. Mesmo jogando em dezenas de clubes menores nos últimos anos de carreira, ele manteve viva essa chama competitiva, mostrando que o futebol para ele nunca foi apenas uma profissão, foi paixão e propósito. Nos números oficiais do Brasileirão, Túlio marcou 129 gols, feitos em clubes como Goiás, Botafogo e Vila Nova. Mas, se contarmos todos os campeonatos e amistosos que ele disputou, ele garante ter ultrapassado os 1.000 gols com sobras. Verdade ou não, uma coisa é certa: Túlio Maravilha viveu o futebol com intensidade, alegria e amor. Quinto lugar, Fred, o artilheiro moderno. Se existe um jogador que representa a transição entre o futebol raiz e o futebol moderno, esse jogador é Fred, um centroavante clássico, dono do faro de gol apurado, com uma inteligência e frieza de quem estudava o jogo como poucos. Fred não precisava correr muito, ele se posicionava no lugar certo na hora certa, e fazia o simples parecer genial. Seu estilo era direto, 2 toques, bola na rede, comemoração contida. Mas por trás da elegância e da calma havia uma disciplina quase científica. Revelado no América Mineiro, brilhou no Cruzeiro, encantou na França com o Lyon e voltou ao Brasil para se tornar ídolo eterno do Fluminense. Foram 2 vezes artilheiro do Brasileirão, em 2012 e 2014. 198 gols marcados apenas na era dos pontos corridos, um feito que o coloca entre um dos maiores artilheiros e atacantes do século XXI do futebol brasileiro. Mas o que mais chama atenção em Fred não é apenas a quantidade de gols, e sim a consistência. Mesmo enfrentando lesões sérias e mudanças de técnicos, ele sempre manteve uma média altíssima de gols por temporada. E além disso, nunca deixou de se preocupar com o físico, a alimentação e a saúde mental, algo que o próprio Fred já declarou ser o segredo da longevidade em alto nível. Fred é a prova de que o futebol moderno exige mais do que talento, exige preparo, foco e inteligência emocional. Quarto lugar, Paulo Baier, o meia que desafiou o tempo. Enquanto muitos artilheiros construíram fama dentro da grande área, Paulo Baier fez o contrário. Ele construiu história vindo de trás. O meia cerebral, técnico disciplinado, um dono de uma longevidade quase inacreditável. Imagina um jogador que aos 35 anos ainda era o motor do time, batendo escanteio, voltando para marcar e chegando à frente para finalizar. Paulo Baier fez isso mais do que 2 décadas.
E o mais impressionante, ele se manteve relevante em todas elas. Começou como lateral direito no São Luís do, do Ijuí. Passou por clubes como Criciúma, Palmeiras, Goiás e Atlético Paranaense, mas foi já veterano que viveu seu auge. Entre 2005 e 2013, Bayer se transformou em sinônimo de regularidade e profissionalismo, disputando mais de 400 partidas do Brasileirão e marcando 106 gols, um número impressionante para um meio-campista. Seu segredo, ele mesmo costumava dizer: o corpo obedece quando a mente está em paz. Paulo Baier foi um dos pioneiros em falar abertamente sobre a rotina saudável, controle emocional e alimentação balanceada, algo que o público de hoje valoriza ainda mais. Mesmo sem a velocidade dos atacantes modernos, ele compensava com inteligência tática e leitura de jogo. Sabia exatamente quando aparecer na área e quando sumir para confundir a defesa. Foi um jogador de mentalidade europeia em um futebol que ainda aprendia a valorizar o coletivo. E quando finalmente pendurou as chuteiras, o legado ficou. Paulo Baier provou que a idade, quem cuida da mente e do corpo pode jogar bem até o terceiro lugar. Edmundo, o animal. Quando se fala em futebol brasileiro, alguns nomes vêm à mente pelo talento, outros pela personalidade. Edmundo, apelidado de O Animal, foi os dois ao mesmo tempo. Conhecido por sua habilidade técnica impressionante, dribles desconcertantes e faro de gol, Edmundo também ficou marcado por sua paixão intensa e polêmica fora do campo. Mas quem olhava para ele apenas pelo temperamento perdia a dimensão do que Edmundo representava, uma força da natureza em campo. No Brasileirão, Edmundo brilhou por clubes como Vasco da Gama, Palmeiras, Fluminense e Santos, marcando 153 gols, sendo decisivo em momentos históricos. Um de seus legados mais lembrados foi a campanha do Vasco de 97, quando ajudou o time a conquistar títulos e gerar partidas memoráveis que até hoje são lembradas pelos torcedores. O segredo de Edmundo estava na combinação de talento bruto com instinto aguçado. Ele sabia exatamente quando acelerar, quando driblar e principalmente quando arriscar o gol impossível, aquele que fazia a torcida explodir e os adversários tremerem. Mas Edmundo também nos deixou uma lição fora de campo: intensidade sem controle pode gerar problemas, e mesmo os gênios precisam equilibrar talento e disciplina. Segundo lugar, Romário, o gênio da pequena área. Falar de artilheiro do Brasileirão e não mencionar Romário de Souza Faria é simplesmente impossível. Conhecido por seu instinto clínico, técnica refinada e faro de gol inigualável, Romário transformou cada oportunidade em perigo mortal para os goleiros adversários. O que diferenciava Romário não era apenas força física e velocidade, mas sim a leitura de jogo e a precisão cirúrgica na finalização. Ele parecia ter uma câmera na cabeça, sempre sabendo onde a bola iria e como se posicionar para marcar. No Brasileirão, Romário atuou por clubes como Vasco da Gama, Fluminense, Flamengo e Cruzeiro, acumulando 154 gols, sendo decisivos em títulos e campanhas memoráveis. Mas o que o tornava lendário não era apenas a quantidade de gols, e sim a constância e a capacidade de decidir jogos importantes, muitas vezes sozinho. Além disso, Romário tinha uma personalidade que encantava torcedores e irritava adversários. Suas comemoração, confiança inabalável e frases marcantes tornaram-no não só um ídolo, mas um símbolo de eficiência e carisma no futebol brasileiro. Primeiro lugar, Roberto Dinamite, o eterno rei do Vasco. Quando se fala em Brasileirão, poucos nomes carregam tanta lenda quanto a lealdade, ta, tan- carregam tanta lenda, talento e lealdade quanto Roberto Dinamite. Com mais de 190 gols no campeonato, ele não foi apenas um artilheiro, foi um símbolo do Vasco da Gama e do futebol brasileiro. Roberto tinha a combinação perfeita: potência técnica apurada e frieza na finalização. Seus gols eram precisos, muitas vezes decidindo partidas que se tornariam clássicos eternos. E o mais impressionante, fez tudo isso permanecendo fiel a um clube, algo raro no futebol moderno. Nascido em Duque de Caxias, começou sua carreira no Vasco ainda jovem e rapidamente conquistou a torcida com seu faro de gol. Dinamite tinha aquele talento que parecia natural, mas por trás havia trabalho duro, disciplina e dedicação total ao esporte. Além dos gols, Roberto Dinamite deixou um legado de liderança e exemplo dentro e fora de campo. Ele mostrou que para se tornar um ídolo histórico não basta marcar gols, é preciso paixão, consistência e amor pelo clube e pelo jogo. Qual desses aí você não esperava que estava na lista? Comenta a sua opinião aí, se gostou do vídeo, deixe seu like e manda aí mais uma lista pra gente fazer sobre algo do futebol. Espero vocês no próximo vídeo. Até a próxima. Falou!